Bom, gente, boa tarde. A gente vai falar hoje sobre autonomia emocional, né? Será que é possível, como provocado lá no texto, que a gente consiga manter o controle emocional numa situação de caos, por exemplo? Será que eu tenho essa autonomia em relação a às minhas emoções, né? É, Vou começar com imagem, tá? Imagine que eu tivesse aqui agora e numa situação normal eu estivesse esperando uma pessoa querida chegar aqui onde eu estou. E aí eu estou aqui aguardando tranquilamente e de repente eu percebo um barulho de freio de carro brusco, né? É, e uma coisa, um som parecido de atropelamento e um grito de ai meu Deus. Aí na hora que eu escuto tudo isso, instantaneamente, praticamente imediatamente, eu associei que esse atropelamento foi com essa pessoa que eu estava aguardando. E aí o que acontece? Nesse momento, meu corpo começa a disparar uma série de substâncias, de hormônios, né, para fazer com que eu enfrente essa situação da melhor forma. Se eu quiser prestar um socorro, enfim, esse sistema aí é muito antigo. Então, esse disparo ele acontece, é o que faz a gente, por exemplo, acelerar o batimento cardíaco, né, e é, 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 aumentar a percepção dos sentidos superiores, né, e com velocidade e dirigir. Eu me levanto aqui da cadeira, saio da sala, vou lá para a rua, olho a cena e, na verdade, não aconteceu atropelamento nenhum. O carro realmente vinha freando, mas foi em relação a um objeto que estava na rua, né? E a pessoa que gritou, ah, meu Deus, foi com medo, achando que o carro ia se machucar. Aquele atropelamento nunca existiu, mas até eu sair do meu lugar e observar a cena, ele havia como substância no meu corpo, como pensamento, como, como imagem. Então, é, 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 é essa relação entre cognição e emoção. Né? Nós temos esses dois sistemas no nosso corpo. Costumo dizer sempre que o, o sistema nervoso ele, não, ele evoluiu de forma feito puxadinho. Né? Então, por exemplo, os primeiros vertebrados tinham medula espinal, que é a quem responde para o nosso sistema autônomo, por exemplo, a questão da digestão e as questões de controle térmico e por aí vai. Responde ao inconscientemente, né, que é o sistema autônomo, em resposta ao meio. Então, quando chega num lugar mais frio, né, eu sinto o frio, né, mas quem ajusta a temperatura do meu corpo, de aumentar um pouco a temperatura para compensar essa baixa térmica, é esse sistema. Certo? Então a gente tem uma galera aí que está funcionando, a gente funciona, né, com essa autonomia. A consciência não presta atenção. Então os vertebrados saíram da água, vieram os répteis, os anfíbios e répteis, né? Então teve outro sistema, é, 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 outra estrutura do sistema nervoso, que é o mesencéfalo, que é o que cuida, basicamente, é um hardware que veio responder pela respiração pulmonar e pelo equilíbrio no meio menos denso e pela ponderação. Então, por exemplo, o peixe não dá bote, né? Os répteis já dão bote, eles já ponderam. Tem alguma coisa que diz na consciência deles que espera um pouquinho que o mosquito chega mais perto. E ele fica ali esperando e dá um bote. Né? O peixe sempre vai. Né? E aí depois a gente precisou evolutivamente ter um calor interno para poder manter a vida independente do sol no ambiente. Né? E aí vieram as emoções, que é esse sistema límbico, que funciona basicamente nos mamíferos. Né? E aí você vê que existe nesse sistema que nos dá nossas simpatias e antipatias, ou seja, coisas que nós inclinamos para e coisas que nós declinamos para. Né? Então, esse é o nosso sistema das emoções, o famoso sistema límbico, né? Onde a gente fica operando, já aqui, se fosse na cabeça aqui, se fosse fazer aqui a medula, mesencéfalo, aqui eu tenho o sistema límbico que fica dentro desse córtex. Né? Então, a massa cinzenta, que a gente chama o córtex, né, é o que cuida predominantemente já da razão, do pensamento, né, e as emoções são desses sistemas inferiores no sentido vertical, só da palavra. Né, porque é um sistema, a gente vai ver que é um sistema muito mais denso. Né? Então,
O pensamento ele é nossa função superior. Então nós temos esse autodiscernimento, inclusive. Mas a emoção ela é mais densa. Né? Da mesma forma que quando eu vi que não tinha nada acontecido, nada daquilo, não foi uma batida, foi só um susto, como a gente mesmo fala, os meus sinais biológicos continuam, o coração vai continuar acelerado, né? A respiração vai continuar ofegante. Por quê? Porque existe uma substância circulando no meu corpo que até ela ser metabolizada eu vou estar manifestando aquelas emoções. Então o nosso organismo ele se comunica basicamente utilizando duas plataformas, assim dizendo. Né? A gente tem a forma de se comunicar internamente é físico-química, exatamente os hormônios, são substâncias. Né? Nessa hora do susto, por exemplo, foram as suprarrenais. São duas pirâmides em cima do rim, nosso rim que fica aqui. Então os hormônios o cortisol e adrenalina, de mais relevância. Né? Então é uma substância. A gente compra, por exemplo, o corticoide na farmácia, que é um similar sintético do nosso cortisol. Ele atua da mesma forma. Né? Agora, já os pensamentos, eles funcionam em processo eletroquímico. Então a sinapse é uma operação eletroquímica. Né? E as emoções é uma operação físico-química. Então eu uso mesmo assim, ó, é como se fosse o pensamento fosse essa luz aqui que está aqui, tá? Então, por exemplo, ela tá iluminando, né? Mas se eu apago aqui, ela some. Quem entrasse agora não ia saber, por exemplo, se a luz estava acesa ou apagada, né? Agora que eu acendo, ela volta a acender. Então, essa característica eletroquímica dos pensamentos faz, por exemplo, que a gente esteja com uma coisa na cabeça e se distrai com alguma coisa, a luz apaga, só que ela não acende de novo. Esqueceu. Se perdeu. Né? Já o susto, a gente não esquece da mesma forma. Né? Então, por exemplo, imagine agora que, em vez de uma luz, fosse um chuveiro. Se fosse aqui na luz, aqui tivesse um chuveiro me molhando, e eu desligasse o chuveiro, as pessoas iam dizer, estava molhando aí no lugar. Perguntar, estava molhando ou não? Né? Havia água ou não? Dizer, havia, ele está todo molhado. Então é essa propriedade das emoções, ou seja, existe uma substância que eu não posso negá-la. Então a gente já viu aqui o seguinte, que o disparo, ele é muitas vezes espontâneo, ou seja, uma raiva, um sentimento indesejado, às vezes ele emerge sem a minha intenção. O contexto ativa. Por quê? Porque é uma estrutura do sistema nervoso que vem desde os mamíferos. Então isso funciona assim. Então dispara esse líquido, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer então é fechar a torneira. Eu digo muito aqui no consultório, livre o flagrante. Opa, apareceu o pensamento, tenta desviar esse pensamento. Porque o que é que acontece? O corpo dispara a emoção. Essa emoção vai por substância no sangue, o corpo todo reage fisiologicamente, né? Esse sangue bate no córtex, o córtex pensa, se eu elaborar em cima do sentimento, eu entro no modo, digamos assim, autossustentável, chama de modo GIF, você fica ali, ó. Né? Ou seja, eu tomei um susto, senti medo. Passou, foi só um susto. Mas o medo ficou. Aí eu fico elaborando o medo. Preciso ter mais cuidado na rua, preciso avisar para fulaninho quando vem aqui prestar atenção. Então eu já estou funcionando nessa retroalimentação. Né? Aí vai dizer, poxa André, mas o pensamento é a função superior e aí é completamente dependente, não tem força em relação aos sentimentos. Né? Veja, essa densidade dos sentimentos ela foi necessária porque as emoções, as dores, por exemplo, emocionais, elas foram muito mais necessárias na nossa sobrevivência, né, do que as alegrias. Então, por exemplo, na floresta, é muito mais interessante ser o medo, né, do que a alegria. Porque, visto que a gente tem civilização há muito, muito menos tempo, há alguns milhares de anos, né, e a gente tem vida humana há milhões de anos. Né?
Mas o fato é que esse adensamento das emoções negativas é uma coisa é uma resposta ao nosso processo evolutivo. Então, nós adensamos muito mais as emoções dolorosas, né, do que as emoções calorosas, digamos assim. Então, por quê? Porque isso foi mais importante. Então, é muito mais comum nós sermos atraídos, por exemplo, por um atropelamento do que, por exemplo, alguém tocando um instrumento, uma valsa numa calçada. Né? Você vê que essa percepção a gente tem, você vê que os carros certamente vão fazer engarrafamentos com atropelamento e talvez o cara do lado do violino tome até um banho de água. Então, isso é o que nos inclina mais. Né? Mas qual é, aí vai dizer, bom, a problemática é essa. Então, o que acontece? Nós temos um sistema mais denso, né? Nós temos uma predisposição que favorece, né, essas emoções que o budismo poderia chamar de destrutivas, né? Essas ações de mal-estar, digamos assim. E como é que nós fazemos agora para que isso não tenha que controlar? É mais forte, então quer dizer que é impossível ter essa autonomia. Né? Na verdade é o seguinte, voltando para a cena lá do atropelamento que nunca existiu, mas eu sofri por ele, o sentimento ele tem uma particularidade. Ele acredita em tudo aquilo que o pensamento afirma que é verdade. Então, na hora que minha cognição afirmou que houve um atropelamento, sem eu ter visto o atropelamento, mas só em ter acreditado nisso, né, meu corpo dispara todas as emoções. Né? Então, o sentimento é mais forte, mas ele é ingênuo. Se você pudesse trazer uma imagem de como lidar com sentimentos, né, nos contos de fada, você sempre tem o esperto, que geralmente é pequeno e fisicamente frágil, né, não é tão... E você tem os feiticeiros, dragões e gigantes, né, que são poderosíssimos, têm muita força, mas eles são ingênuos, eles têm essa... Então, por exemplo, na história do Gato de Botas, na penúltima cena, onde o Gato de Botas entra no castelo do feiticeiro, e o feiticeiro ameaça com seus poderes o gato percebe que o feiticeiro é vaidoso. Ele não enfrenta o feiticeiro. Né? Ele joga uma cantada de vaidade, o feiticeiro cai na cantada e ele come o feiticeiro. Não houve um confronto de poder, houve uma ideia que mudou. Da mesma forma, Joãozinho e Maria não ficam serrando a grade da gaiola da bruxa da Casa dos Doces. A gente percebe que a bruxa tem um problema de vista, né? E vão ganhar tempo botando o rabinho da lagartixa. E em tantas outras histórias, como Joãozinho não enfrenta o gigante lá nas nuvens depois de subir o pé de feijão. Ele desce antes do gigante, ele percebe que é mais rápido, ele desce antes, e no meio da coisa ele corta o pé e o gigante cai. Então, como é que eu devo lidar com o sentimento? Se eu for lutar contra, ou seja, se eu for racionalizar a minha emoção, eu não vou sair dela. Eu tenho que mudar o foco. Né? É esse ponto que eu digo, eu tenho que livrar o flagrante. Né? E aí eu vou passar uma regra, que é essa regra dos 100 segundos. É em torno de 100 segundos que nós separamos a memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ou seja, as narrativas cognitivas que eu sustento mais de 100 segundos, elas tendem a ser armazenadas de forma mais densa do que em relação às pequenas narrativas de 15 segundos. Né? Dá um exemplo. Imagina que você está trabalhando, lendo um texto, redigindo alguma coisa, muito concentrado. E aí é invadido por uma pessoa ligada. O telefone liga, aí eu marcando alguma coisa, uma comemoração do fim de semana, ou uma ida ao supermercado, o que é que precisa comprar. Então, ou seja, você entra no outro assunto e fica conversando nesse assunto, se vai, se tem, se não tem, se vai, quando vai, que dia 12, cai na quinta-feira, cai na quarta, né, qual é, pode ser que sim, não sei se julho tem espaço, e você começa nessa outra narrativa. Essa outra narrativa dura mais de 100 segundos, certo? Quando você volta para o que você estava fazendo, é muito comum a gente dizer assim, peraí que eu me perdi. Eu preciso de um tempo para me achar de novo. Na verdade, você precisa de 100 segundos para se achar de novo. Né? Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Então, se eu sou invadido, por exemplo, naquela cena do atropelamento, eu escuto, espera aí, livre flagrante. Calma, respira. Vamos até lá fora, mas desliga a torneira. Você não sabe, aí, gente, nada, não sabe o que aconteceu. Né?
Sei que essa parte é difícil, mas isso é um treino, tá? Do mesmo jeito que a gente não nasceu andando, nem falando, mas treinamos e tivemos vontade. Então é esse exercício, né, do observar, livrar o flagrante. Não teremos sucesso, né, se nós formos racionalizar, tentar sair pelas emoções, tentando racionalizar. Por que eu não devo ter medo? Por que eu não devo ter medo? Não. A gente tem uma frase de Rudolf Steiner que eu gosto muito dela, em resumo é mais ou menos assim, o ser humano é livre e autossugestionado. O que é que acontece? Existem disparos na minha fisiologia que me autossugestionam, que sugestionam meu pensar, né? Além do mais, assim, muito que eu considero do meu pensamento original, na verdade é fruto do lugar que eu nasci, é fruto da escola que eu estudei, né? Dos inputs disso, né? Só na maturidade, né, depois dos 40 anos, é que a gente tem essa estrutura para poder, digamos assim, buscar o que realmente nós somos, né? Então, esse é o ponto. Disparou a emoção, a gente tem que livrar livrar esse flagrante. Por quê? Porque o pensamento é uma função superior, né? Mas ele atua numa dinâmica menos densa do que as emoções. Então, fui impactado pelas emoções, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer exatamente é fechar essa torneira, ou seja, liguei uma torneira de hormônio, né? E aquela coisa como se tivesse assim, é como se eu estivesse bebendo, liguei, começou a injetar vodka no meu sangue. Então, a partir daí, vai ser cada vez mais eu ter o discernimento em controlar, por exemplo, minhas habilidades psicomotoras. Aí, no fundo, assim como, por exemplo, uma ingestão de álcool, a gente não perde a habilidade de. A gente fica desprovido da capacidade de. Então, da mesma forma que quando eu bebo, eu não desaprendo a dirigir. Se eu beber uma quantidade de bebida alta e for dirigir, né, eu não desaprendo a dirigir. Eu fico com as habilidades psicomotoras comprometidas. Eu preciso fazer o quê? Metabolizar aquele álcool que está no meu sangue, né? Quando isso aquilo ali dissolver, eu volto a ter essa habilidade. Da mesma forma, quando eu estou embebido de emoções negativas, né, quando eu estou com raiva, é muito mais fácil pensar em confusão, é muito mais fácil pensar em retaliação. Da mesma forma, quando eu estou alegre, é muito mais fácil pensar em abraço, né? Então, melhor do que pensar errado é não pensar, né? Então é melhor não desenvolver o pensamento, né, nesse momento. Então, aí o que é que eu faço? Ou, se você tiver uma prática meditativa, você foi afetado por uma emoção muito forte, e aquela emoção muito forte começou a gerar narrativas, cenários distópicos no seu pensamento. Fim do mundo, nada vai dar certo. E você começa a entrar nesse modo GIF do pessimismo, porque você começa a acreditar nisso, né, e o pensamento acreditando começa a disparar os sentimentos correlatos, e esses sentimentos correlatos, eles alimentam o pensamento que cria nova narrativa e fica alimentando, então a gente fica às vezes anos, meses, né, nesse mal-estar, né? Então, se não tem uma prática que você tem autonomia nesse pensamento, né, autonomia de pensar nos termos, né, procura matar o pensamento de fome. Você vai, como assim, André, matar o pensamento de fome? Eu vou reduzir a circulação sanguínea na minha cognição, né? Eu vou estimular o fluxo sanguíneo em outras áreas do meu corpo. Eu vou, por exemplo, fazer uma caminhada ou um exercício aeróbico, que meu sangue vai correr para os músculos periféricos. Ou eu vou, por exemplo, fazer um escalda-pés. Por quê? Porque eu vou botar uma temperatura na minha outra extremidade cerca de o dobro da temperatura do meu corpo, então vai ser necessário um volume de sangue maior para poder irrigar e trocar termicamente, manter termicamente aquela temperatura. Entendeu? Então, baixa o sangue daqui. Ou, por exemplo, eu vou comer, ou então uma compressa quente no abdômen aqui. Qual é a estratégia por trás disso? É tirar o sangue daqui, né? Então, livrar o flagrante. Não consegui livrar o flagrante. Comecei a gerar sentimentos. A autonomia emocional destrutiva. Né? Tá funcionando isso, eu estou conseguindo gerar isso. Então, veja se você consegue se distrair. Não consegui me distrair, então mata o pensamento de fome. Vai fazer outra coisa, vai caminhar, vai fazer alguma coisa que use o corpo. Né? Pode fazer alguma prática respiratória, pode livrar esse flagrante, por exemplo, fazendo 2 minutos de respiração. Pode fazer. Respira profundamente, sopra. Aí vai ver que vai ser assediado no mal-estar, você vai soprando. Daqui a pouco junta com outra coisa, tenta se distrair depois. Né? Mas é isso, eu tenho que entender que quanto mais tempo eu fico sustentando determinado estado emocional, né,
mais aquele estado emocional vai estar adensado na minha fisiologia. E para voltar para um equilíbrio, eu preciso dar conta daquela coisa. Por isso que depois do susto a gente toma uma aguinha com açúcar. Aquela glicose ali vai entrar no sangue, o corpo vai tomar glicose e vai dar uma aliviada, vai dar uma acelerada no meu metabolismo. Né? Eu posso andar, né? Eu posso cantar, né? Eu posso gritar, eu posso botar uns calda-pés, né? Nos pés, eu posso, enfim, dentro desse ponto. Então, o disparo da emoção é muito difícil, a gente não tem autonomia. Tem uma história que conta do Dalai Lama, que perguntaram uma vez para ele se ele... O Dalai Lama é a maior ordenação no budismo tibetano. Eu fui papa lá do budismo tibetano. E perguntaram para ele uma vez se ele sentia raiva. E aí ele respondeu que quando as coisas não aconteciam como ele gostaria que acontecesse, ele é humano, né, e sente raiva. A questão é que ele procura passar o menor tempo possível com a raiva. Então, se eu sinto medo, meu primeiro movimento é me livrar do medo. Se eu sinto raiva, o primeiro movimento que eu tenho que fazer é me livrar da raiva. Como é que eu vou me livrar da raiva? Argumentando, André? Não, porque o meu pensamento vai estar sugestionado. Está sugestionado. A fisiologia está sugestionada. Né? Então eu tenho que, a primeira coisa é fechar a torneira e lidar da água, me enxugar, voltar para o estado, depois eu vou lidar. Aquele protocolo oriental que eu sempre falo. Não é lidar para ficar bem para lidar. Esse é a dinâmica mais adequada. Né? E é interessante que a gente vê que, enquanto as emoções destrutivas, como o budismo fala, de mal-estar, né, elas adensam naturalmente, a gente vai perceber que as boas emoções elas tendem a ser diluídas facilmente. Então, quando eu tenho uma boa notícia, né, aquilo ali, eu quase que não me permito curtir aquela coisa. Porque quando eu fico, ai meu Deus do céu, eu estou dando tanta risada hoje que amanhã eu vou ter raiva. Então, isso é muito mais comum do que se eu estou dando tanta risada hoje, amanhã eu quero rir mais ainda. Né? Então, essa capacidade de adensar as boas emoções. É como se a gente fosse postar uma cena de mal-estar, a gente botaria umas 20 hashtags. Né? Nada deu certo, é luta, gentileza gera gentileza, e coisas pessimistas. Quando as coisas são boas, um momento de bom-estar, a gente quase que indexa só como TBT. Então, se eu não adenso essas boas emoções, né, a minha capacidade de recuperar, de lembrança de boas emoções, né, vai ficar comprometida. Né? É importante lembrar que as emoções, elas adensam os pensamentos. Imagina que eu estou pegando uma foto aqui antiga, aí eu estou olhando essa foto, né? Eu disse, olha, que coisa, isso aqui é no Recife, né? Isso é no Recife. Eita, essa criança aqui está chorando, né? O que aconteceu com ela? Ela está ferida, né? Que coisa, né? É seu avô. Vovô, isso aqui. Então, quando toca um sentimento, você vê que já mudou, já adensou tudo. Você está contando uma história de qualquer coisa, né? Assim, não, foi teu primo. O quê? Como foi assim? Muda, então adensa a coisa. Né? Então, os sentimentos, eles adensam a nossa percepção. Né? Não é bom nem ruim ter o pensamento dominante nem o sentimento. Né? O importante é que eu tenho que usá-lo a meu favor. Né? Então, fica, por exemplo, um exercício de perder essa vergonha de adensar as boas emoções. Curtam os bons momentos. Celebrem as coisas boas. Entendeu? Reconheçam com densidade, com a mesma densidade que você reconhece o mal-estar, reconheça o bem-estar. Né? Male suas boas emoções, senão vai ser uma covardia, né? Porque as emoções negativas elas são super estimuladas, densamente estimuladas, naturalmente, antropologicamente tem força, né? Mas a gente tem que lembrar que o único vertebrado que consegue rir é a nossa espécie. É o único que consegue rir. Os outros animais não riem. Eles simulam risadas, o som, mas ele não tem consciência, não acha engraçado. Né? Nós achamos engraçado. Né? É por isso que você vê Schopenhauer dizendo que o bom humor é o humor dos deuses. Né? A alegria, né, é um sentimento, é um bom sentimento naturalmente adensado. Né? Na nossa escala evolutiva do planeta Terra, a gente treinou muito mais os outros. Agora, como humanidade,
um pouco mais civilizada, né? Que a gente se espera um pouco mais, né? A gente tem que malhar, tem que estimular essas boas emoções, né? Então, adensem para ter estrutura, para ter musculatura, para lidar exatamente num shuffle de memória, numa situação daquela, por exemplo, que eu escuto um barulho de freio, né? Eu não vou pensar, por exemplo, que bom que não bateu. Tomara que não tenha batido. Tem uma cena que eu conto aqui, que é esse o ponto de adensar as boas emoções, né? Eu cuidar do meu saldo desse dia a dia, né? Que me faz no espontâneo, aquela que eu falei, o primeiro impulso primeiro impulso hormonal diante do estímulo, né? Ele está na categoria mais positiva, né? Eu fico brincando aqui que eu já vi muita gente falar pessoalmente, muitas pessoas assim de consciência admirável, né? Pessoas consideradas como gurus e de humanidade, assim, que até a própria presença mesmo, a gente chega assim, esse cara tem alguma coisa especial, né? De paz, de todas as culturas metafísicas, né? Mas eu fico brincando, mas assim, não com muita razão. Eu digo que a pessoa mais evoluída que eu vi na minha vida ao vivo foi esse cara tem uma autonomia emocional violenta, muito boa. Eu estava aqui no consultório, deixando o paciente, como eu faço sempre, na porta, me despedindo, e aí vinha passando um vendedor de bicicleta na contramão, entrou rasgando aqui na curva da João Cauás. Nisso vinha um carro na contramão. Aí eu disse, vai bater. Aí, claro, que a bicicleta estava sem freio, com 2 garrafões de 20 litros aqui na frente, né? Aí o rapaz da entrega, habilidosamente, desviou, subiu a calçada aqui do outro lado, né? E aí jogou a bicicleta no gramado que tem aqui, ou seja, ele caiu, né? Um garrafão estourou, né? Ele caiu na grama, né? E ele, depois da cena aconteceu, ele pega, vai para junto da bicicleta e a primeira coisa que o cara verbaliza é: ainda salvei uma, pai. Eu disse, rapaz, esse cara é um otimista. Impressionante. Porque muito dificilmente eu ia dizer, ainda salvei uma. Eu ia conseguir ver alegria naquela cena. Né? Aquela coisa, se existe uma situação do copo meio cheio, esse cara viu o copo meio cheio. Né? Ele não reclamou da bicicleta sem freio, da distração dele, da injustiça social do Brasil, da falta assim, do outro carro, de não ter sensibilidade de ter freado. Né? O primeiro pensamento que brotou, né, foi, ainda salvei uma. Cara. Então é esse ponto. Né? É esse ponto. Né? É ser criativo. Isso é eu usar a minha emoção a favor. E aí ele pegou, catou os cacos de garrafão que quebrou, juntou, botou no lixo, amarrou o outro, seguiu para fazer a entrega. Seguiu. Né? Dessa qualidade emocional. É importante a gente entender que a gente usa aqui no Ocidente, a gente usa as emoções muito como uma coisa, digamos assim, mais romântica. Né? O coração da gente aqui agora, dia dos namorados chegando, e a gente vê muitos coraçõezinhos, né? de aqui mesmo, por exemplo, quando as pessoas colocam o coração. E a gente aqui no Novo Mundo, aqui no Ocidente, a gente tem essa conotação do coração como romântico. Né? E é engraçado que no Oriente o coração ele tende a ter uma outra conotação, que é mais voltada à sabedoria. Né? Então, coragem vem de coragir. Entendeu? Então, é um sentimento denso, poderoso, que gera cognições densas e poderosas. Assim é o medo, assim é a alegria. Né? Nós temos que aprender a gerenciar as emoções negativas, né? E nós temos que aprender também a potencializar as emoções positivas. Né? Existe o que é que a gente pode, um símbolo antigo que a gente via muito o círculo, a circunferência, que isso foi representado por muitos anos por uma cobra, que era a cobra mordendo o rabo, né? aquele círculo. Né? O que é que essa imagem quer dizer? Os órgãos sexuais da cobra, eles ficam localizados na extremidade do rabo. Então era como se, por muito tempo, a gente acreditou que a razão deveria comer a emoção.
dominar as emoções. Esse protocolo já foi superado com o caduceu. O caduceu é aquela imagem de duas serpentes, certo? Duas serpentes, mas só que elas não estão comendo o próprio rabo, elas estão se elevando, né? Tem aquela haste com asas que sobe, né? E eleva exatamente as coisas. Então, a forma como a gente gerencia nossas emoções é um protocolo muito antigo, né? Não é a razão que vai vencer. A gente dessa forma vai se comer, a gente vai morrer. O que a gente precisa é elevar os nossos sentimentos. Como disse o Tucães, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? Então eu tenho que alimentar minhas boas emoções, né? Eu tenho que, uma vez alimentada, eu tenho que adensar as emoções positivas, eu tenho que celebrar, eu tenho que comemorar, eu tenho que curtir, entendeu? Se eu conseguisse ter uma equanimidade nas minhas emoções, a gente teria uma outra qualidade de vida. Se eu conseguisse adensar com a mesma intensidade as minhas boas emoções, como eu consigo adensar uma contrariedade, por exemplo, que meu corpo involuntariamente ele fica respondendo e eu fico nessa coisa, rapaz, eu não queria estar sentindo isso, eu estou sentindo, né? Mas muitas vezes, como meu corpo quer sentir alegria, é essa mesma consciência que freia a alegria, né? Por um pensamento de miséria, né? Ou por medo, por qualquer outra coisa, seja lá de onde vem esse condicionamento, né? Então nós podemos ter a nossa autonomia emocional quando a gente lê logo assim, autonomia emocional, como se livrar das emoções negativas, mas como potencializar também as emoções positivas. Como é que eu posso gerar uma emoção adequada àquilo que eu estou sentindo agora? Então esse é o ponto, né? Então, fazendo a revisão final da coisa, né? Nós temos uma hierarquia no sistema nervoso que as emoções elas vieram antes dessa cognição da razão, principalmente do discernimento, da autoconsciência, né? É um sistema mais antigo, mais eficiente, né? Mais denso, que tem memórias de resposta, né? Muito mais trabalhadas ao longo do nosso processo evolutivo, né? Então é muito mais fácil nós adensarmos uma emoção negativa do que propriamente uma boa emoção positiva, né? Então esse sistema ele trabalha com a estrutura físico-química, a base hormonal, né? Então isso precisa, não é simplesmente uma mudança de chave, como eu fiz no caso da luz, que muda. Não, eu tenho que enxugar, eu tenho que metabolizar aquela coisa, eu tenho que dar um fim àquilo. E enquanto aquilo estiver correndo, eu não perdi minha capacidade criativa, eu estou simplesmente com minha capacidade criativa comprometida. Assim como eu ingiro álcool, eu estou com a capacidade motora, as minhas habilidades psicomotoras comprometidas, eu não desaprendo, né? Então, o primeiro ponto é fechar a torneira. Percebeu que disparou uma emoção negativa no corpo, fechar a torneira. Como é que eu fecho a torneira, André? Primeira coisa, tu tenta se distrair. Não conseguir. Joga o sangue, tira o sangue da cabeça. Não vá pensar, porque você está autossugestionado. Se você pensar, é muito mais fácil construir distopias e tragédias do que construir uma solução criativa para poder sair daquele medo. Dalai Lama tem outra frase ótima, às vezes assim, é como se fosse assim, eliminar raiva com raiva é como se lavar com lama. Ninguém limpa com lama. Água suja lavando uma coisa suja, não vai limpar. Ninguém limpa nada com água suja. Eu nunca vou sair de uma boa emoção ou de uma emoção negativa raciocinando na emoção negativa, né? Eu tenho que voltar para esse eixo, né? Então, nesse sentido, tira o sangue daqui, bota o sangue para os membros motores, coloca o sangue para as vísceras, enfim, livre esse flagrante, né? Lembrando que a gente tem 100 segundos, depois dos 100 segundos fica um pouco mais difícil, vai dificultando, né? Então se distraia, né? Não conseguir, tira o sangue, vai fazer essa atividade física. É melhor não pensar do que alimentar um pensamento que alimenta a emoção, que alimenta o pensamento, que alimenta a emoção, e essa categoria e essa estrutura está negativa. Então a gente está funcionando como o símbolo da serpente antigo, que é a cobra comendo o próprio rabo, né? Estou gerando um hormônio que me consome, estou me queimando por dentro, você está realmente se queimando por dentro. Porque os hormônios de estresse eles são catabólicos. O que quer dizer? Eles consomem, né, o nosso corpo, eles corroem realmente, né? E em paralelo precisamos estimular as emoções positivas. Então, tem que ligar o quadro seu. Ou seja, em vez da serpente comer o rabo, a serpente tem que se elevar nos seus desejos e nas suas densidades emocionais. Então agradeça mais,
celebre mais, comemore mais. No momento do flagrante, quando for invadido por uma emoção indesejada, primeiro ponto a fazer é fechar a torneira e depois enxugar a água derramada. Lembrando que essa transição não vai ser assim, ó. É como se eu tivesse um balde que tá despejando tinta amarela e de repente dispara uma tinta azul. Seria emoção negativa. Né? O balde não fica azul na hora. Mas o problema é que essa tinta azul ela desce com a bitola, com uma vazão muito maior. Então, rapidamente o balde passa de amarelo para amarelo esverdeado, de verde para verde azulado, de verde azulado para azul. O que eu tenho que fazer? Assim que eu perceber a tinta azul, corta e volta a ligar a tinta amarela. Eu tenho que estimular a minha vazão, né, emocional dos bons sentimentos, né, e aprender a perceber, ter autonomia na minha vigília em relação a isso. Né? É aquela coisa. Percebi que eu estou sentindo, quanto antes eu atuar, mais fácil. Né? Mas lembrando que os sentimentos são como os gigantes, os monstros dos contos de fada. Eles são muito mais fortes do que o herói. Né? Mas o herói é muito mais esperto. Então a gente vai sair com ideia. Né? Então alimente o repertório de boas ideias. Né? Se perceber que a represa está cheia, que a gente vê se está com a tampa, esse balde está quase num amarelo esverdeado, um verde azulado, né? Eu tenho que alimentar nesse repertório de emoções positivas, né? Bom, é isso, gente. Agradeço mais uma vez, né, essa participação. Espero aí ter ajudado a entender melhor como funciona esse sistema das emoções. E a gente vai ver que a autonomia no disparo nós não temos. Nós temos autonomia no gerenciamento. Podemos treinar essa autonomia no gerenciamento das emoções. Né? Não só para fugir do faraó, mas para irmos em direção à Terra Prometida. Usar esse coração, esse sentimento, essa emoção como uma coisa que empolga. Né? Então, precisamos de entusiasmo, precisamos de gratidão, precisamos de celebração. Né? Principalmente nesses períodos. Tá? Que nós estamos com uma nutrição, digamos assim, emocional muito baixa, precisamos de qualquer coisinha celebrar, transformar isso, porque o cérebro, as emoções acreditam em tudo aquilo que a gente concebe como verdade. Então revejam suas verdades, agradeça, né, celebre e comemore. Obrigado mais uma vez, agradeço a participação de todos aqui.